Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Nosso convidado de hoje é Adriano Roberto Moraes, natural de Canoas, é filho de Cláudio Roberto Moraes e Ionara de Oliveira. É casado com Cassiane Fernandes Moraes e pai do Luca Moraes e da Juliana Fernandes. Tem formação como palestrante, está cursando teologia e iniciando o projeto de coaching. Trabalha em cosméticos capilares profissionais e com eventos. Bem-vindo ao nosso programa, Adriano. Foi um prazer ter-eles nos procurado, nos encontrasse pelo Facebook, pela televisão. Já acompanhas algumas entrevistas nossas, né? Então vamos ter o prazer da nossa conversa hoje aqui. Prazer é meu, Dejair, né? Eu quero começar agradecendo pelo espaço que foi aberto para nós. E estamos à disposição aí para estar podendo contribuir para esse programa que eu já venho acompanhando, sim, né? E sei do sucesso que faz. Então, fico grato pelo convite. Tu me falavas, e vamos registrar, porque ele vai gostar, do professor Fábio. Sim, né? sim. Tu foste aluno dele, né? Sim, eu pude ver a entrevista, né, do Fábio Ferraz. E me recordava quando ele falava do início, né, do projeto dele com teatro. Qual era a escola ainda? Na Escola João Ribeiro. Na João Ribeiro em Canudos, isso mesmo. Eu como aluno dele não vi que era o início, né, porque ele já mostrava bastante profissionalismo. Mas eu fiz parte, sim, do espetáculo Acerolas do Prefeito. Nós apresentamos aqui no Centro de Cultura em Novo Hamburgo e eu era o iluminador na época, então eu cuidava lá das cabines de luz, enfim, né? E foi uma grande passagem também, um grande aprendizado, e quando eu vi ele no programa aqui, eu lembrei, né? Até comentei com a Júlia, porque a Júlia hoje estuda na INH e ele é um professor de matemática da Júlia, já fez teatro com a Júlia também. Então ontem nós estávamos comentando... É um grande talento, Fábio, na área do teatro e, segundo sei, como professor de matemática também, né? Exatamente. Meu amigão. Explica muito bem, tem paciência. E eu até estou devendo, ele tem um espetáculo que está sendo apresentado lá na Fundação, já é a terceira vez que ele me convida e eu não consigo assistir. Sim. Vamos ver se eu consigo lá ver. Mas feito o registro, então, me fala um pouco, Adriano, do palestrante. Qual é a área que tu fazes palestra? Palestrante, na verdade, Dejair, começou quando, junto com os cosméticos, né? Eu atuo hoje como vendedor fazem em torno de 10 anos, mesmo sendo uma pessoa jovem. E começou junto com a parte dos cosméticos, aonde nós montávamos pequenos workshops, pequenos eventos, e ali eu ganhava a oportunidade de poder falar um pouquinho dos produtos, poder falar um pouquinho do modo de uso, da ação, enfim. Então, começou ali, né? Junto com a venda eu comecei a me descobrir um pouco e fui procurar um pouquinho mais de qualificação, né? Eu venho fazendo isso já há 5 anos, não profissionalmente, né? Faço isso a paralelo com o meu negócio que é cosmético, né? E venho gostando, venho me adaptando, venho ganhando espaço dentro disso. Qual que é o nosso objetivo hoje? Dentro dessa proposta de palestra, e nós vamos entrar depois na teologia, eu ganhei um espaço, né, junto à minha congregação hoje, que é a Batista Ebenezer. Quem cuida lá, o responsável pelo trabalho é o pastor Laércio Paulo, né? Então, ali dentro, eu comecei a ganhar algumas oportunidades de poder falar, né, às pessoas que vão lá buscar algo mais, também um pouco dessa parte de Deus. Então, eu entrei um pouco mais, fui me desenvolvendo um pouco mais e aí busquei um curso para me adaptar, né? Quem me prestou esse curso foi o professor Délcio Melo. Ele é aqui da cidade, né, de Cachoeirinha, e ele faz a formação pela Ampla Brasil, né? Então eu fiz esse curso com ele, foi um curso de 20 horas, e aí eu tentei buscar mais capacitação para poder, a gente sabe que não é fácil, né? Sim. O que eu aprendi lá foi que o maior medo, né, hoje se eu te perguntasse qual é o maior medo, Dejair, das pessoas, é o medo de falar em público, né? Então todo mundo, na hora de falar em público, treme um pouquinho, fica um pouquinho nervoso, até pegar, né? Eu perdi esse medo, desculpa te interromper, com o teatro.
Certo. Eu também, assim, se nós estivéssemos numa sala e eu tivesse que ir daqui na outra ponta, eu saía por aqui, por trás das mesas, fazia a volta, né, para não ser visto, né? Claro. E conseguir superar esse medo, né, com o teatro, né? Sim, eu vejo hoje essa parte ela acaba trancando muitas pessoas em potencial, né? Exato. Ela acaba afetando. A gente sabe que é um processo de prática, né? E isso vem com a prática. Então, eu vejo que cada vez que a gente se coloca em uma situação, a gente sai dali melhor. Então a gente acaba crescendo, vendo alguns erros, principalmente quando a gente consegue praticar e ver depois. Sim. Né? A gente consegue acompanhar depois e isso é o mais interessante, né? Mas essa parte de ser uma pessoa receosa em falar, em poder se expressar, às vezes acaba prejudicando uma pessoa de muito potencial. De muito potencial. Exatamente. Então eu comecei a ver isso e fui buscar um pouco mais. Hoje estou buscando, né, Dejair, essa questão do coaching. É um aprimoramento que eu acho fundamental, né? É um treinamento, é onde trabalha um pouco mais a visão, trabalha um pouco mais a expansão, essa parte de se sentir melhor, de ter Expande o conhecimento. Exatamente. Então é isso que hoje eu quero buscar para a minha vida pessoal e se eu puder transmitir isso e compartilhar com as pessoas, é isso que eu gosto de fazer. Com quantos anos? Hoje eu estou com 29 anos. 29 anos. Tu cursas teologia, trabalha com cosmético. Como isso se dá no teu dia a dia, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Concordo, são duas coisas assim... Mas uma acaba ajudando a outra. Exato, são duas coisas distintas, mas ao mesmo tempo eu consigo conciliar as duas tranquilamente, porque hoje o que eu aprendo na teologia eu tenho que aplicar no meu trabalho, né? E da mesma forma, o que eu faço no meu trabalho eu tenho que aplicar na teologia, eu tenho que ter esses princípios para ambos as funções, né? Então, eu consigo conciliar no meu tempo, no meu dia a dia tranquilamente, né? O meu curso é nas segundas-feiras, à noite. Então, nas segundas-feiras é o dia que eu trabalho, cumpro a minha carga horária, a partir dali me desloco, vou para o meu curso e nos demais dias da semana eu tenho alguns compromissos, né? Então, eu consigo conciliar pelo fato de o que eu tiro da teologia, o estudo que é feito, né, a base que a teologia usa hoje, eu consigo aplicar tanto na minha vida profissional, até mesmo na minha vida pessoal, acabou ajudando bastante, influenciando bastante. De acordo com a definição hegeliana, a teologia é o estudo das manifestações sociais de grupos em relação às divindades, né? Como toda área do conhecimento possui, então, objetos de estudo definidos. Como não é possível estudar Deus diretamente, pois somente se pode estudar aquilo que se pode observar e se torna atual, o objeto da teologia seriam as representações sociais do divino nas diferentes culturas? É uma boa pergunta, né? Essa teoria hegeliana é uma teoria mais moderna, né? Que ela busca entender esse conceito de Deus nas diversas religiões, na verdade. E claro, buscando entender um pouco, essa questão de Deus nas diversas religiões, hoje eu entendo que Deus é um único Deus. Deus é um único ser. Porém, cada religião tem uma maneira e uma forma diferente de adorar ou exaltar a Deus. Então, por exemplo, se nós formos estudar hoje a religião budista, né, o budismo, dentro do budismo existe um Deus, né? Se você for perguntar para o budista qual é o seu Deus, o Deus dele é Buda. Né? Se você for pegar uma outra religião, Umbanda, existe um Deus? Existe. Qual é o seu Deus? Não sei o que, caveira, pombagira. Então, o que a gente tem que tentar entender é que a teologia ela vem trazer essa representação de quem é o verdadeiro Deus. Porque existem diversas formas aí fora de se adorar a Deus, de se servir a Deus. Mas a teologia quer trazer que existe apenas uma forma correta, né? Que existem pré-requisitos que eles devem ser preenchidos para conseguir chegar realmente a adorar esse Deus que não é um Deus cultuado morto, não é um Deus que é um Deus sofrido, um Deus coitado, que foi pregado numa cruz, mas sim que é um Deus vivo, que ressuscitou,
né, que hoje Ele habita no meio de nós, que é um Deus que eu acredito, na minha concepção, que nos dá vida, que nos dá esse ar que nós podemos respirar aqui agora. Então, eu vejo que a teologia, ela está mais voltada a isso, né, a trazer esse entendimento de quem é o verdadeiro Deus. Tem uma cadeira do curso que a gente estuda um pouquinho sobre seitas e religiões, né? Mas não voltado à teologia dentro de cada seita ou dentro de cada religião, mas sim um estudo geral, até mesmo para poder entender um pouquinho mais do que as outras pessoas, o que as outras religiões pensam, né, acerca de Deus. Mas eu diria que não é uma afirmação correta, né? Sim. Não é uma afirmação correta, que Deus, a teologia, ela vem estudar um pouco Deus, a maneira, tem hermenêutica, exegese, tem homilética, então uma série de estudos que é feita para preparar uma pessoa para poder, de uma certa forma, representar esse Deus verdadeiro. Então, isso que eu acredito que seria a resposta mais correta para essa pergunta, viu, Deja? Perfeito. Eu vou pular a pergunta seguinte, porque tu já respondeu, que era qual a tua concepção que tu tem sobre Deus e se você acredita no Criador, né? Já respondeste. Até assim, só um complemento para essa pergunta, um complemento bem interessante. E até para quem está assistindo, também bem interessante. Uma certa vez eu ouvi uma frase, né, que ela diz assim: Deus é para você o que você quer que Ele seja. Então, Deus é para mim o que eu quero que Ele represente para a minha vida. Por exemplo, se você perguntar para um ateu, o que é Deus para você? Né? O que ele vai te dizer? Deus para mim não é nada, eu não acredito em Deus. Né? Mas se você perguntar para um cristão, para uma pessoa que procura buscar e procura entender realmente esse Deus, e não o que é Deus, né? Ele vai poder te dizer que é um ser, é grandioso, que é uma divindade, que é acima de tudo. Mas quem realmente entende vai dizer que Ele é um pai. Né? Então, o papel dele é esse, é cuidar, é proteger, cumprir com as promessas que Ele deixou nas nossas vidas. Né? E são inúmeras. Eu fiz um estudo, a Bíblia tem mais de 6.000 promessas. Né? Algumas delas feitas para homens, outras feitas de Deus, né, para Deus, de homens para Deus, enfim. Então, mas são mais de 6.000 promessas que estão a nosso dispor, né, que estão ao dispor daqueles que procuram conhecer e estudar um pouquinho mais. Tem um livro da Bíblia que fala, que é Oséias, que foi um profeta, que ele diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então ele quer dizer assim, que muitas vezes o povo, né, ele passa trabalho, ele tem dificuldades, ele passa por situações por falta do conhecimento de causa. Né? Então eu acredito como enfrentar, como enfrentar ou muitas né? vezes assim, em se preocupar, em tentar conhecer um pouquinho melhor o que está do outro lado, antes de dar aquele passo. Né? O que pode acontecer? E muitas vezes se joga no escuro, se joga sem ter um conhecimento, se joga sem saber o que pode acontecer, a consequência. Né? E às vezes toda ação gera uma reação, e às vezes essa reação, essa consequência pode ser não agradável. Né? E aí as pessoas começam a se questionar, muitas vezes, mas e se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Né? Se Deus existe, se Ele é tão amoroso assim, por que para mim? Mas toda ação gera uma reação, e é isso que eu acredito. Qual a tua concepção de religião? Com qual tu te identificas e por quê? Mas nós vamos responder isso no segundo bloco, que nós vamos fazer agora um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida.